Bom, entramos agora na área da teologia, uma das áreas mais gostosas, onde a gente fala sobre aliança. E já foi falado isso, vamos repetir. Deus só se relaciona com o ser humano através de aliança. Só através de aliança. E vimos a aliança das obras, e toda aliança tem isso. Toda aliança, nós vamos ver isso aqui. Toda aliança, e tem que ter, é normal, faz parte da aliança. Se a gente for olhar o casamento, também tem isso. Tem a pessoa que faz a mediação, tem a pessoa que autentica o acordo, né? A pessoa quer se casar, tem que passar pelo cartório, tem um juiz, tem o símbolo da aliança, tem promessas, tem exigências, tem pré-requisitos, tem requisitos. E aí nós estamos vendo a parte da aliança da redenção. A parte da aliança da redenção nós começamos a semana passada, e agora estamos entrando na parte das promessas. Nós já vimos as exigências, o que Deus exigiu da parte de Jesus. Então, o pacto das alianças é feito entre quem? Jesus e Deus. Entre Deus Filho e Deus Pai. Eles fizeram um acordo entre eles, fizeram uma aliança entre eles e decidiram resolver o problema da humanidade. Porque Deus havia feito várias vezes com o homem, em todas elas mostrou que não tinha condições. E não tinha mesmo, uma coisa lógica até. Como que eu vou cumprir um acordo perfeito sendo eu imperfeito? É como eu fazer um compromisso financeiro alto e eu não tenho como pagar. A aliança era isso. O acordo era altíssimo, o homem não tinha como pagar. E começou falhando em Adão. E agora nós vamos ver, no pacto da redenção tem o pacto das obras e o pacto da redenção, e hoje ainda nós vamos entrar no pacto da graça. Então, no pacto da redenção, nós estamos entrando agora na área da promessa. As promessas do Pai correspondem aos requisitos exigidos para a realização da sua grandiosa e compreensiva tarefa, excluindo com isso toda incerteza quanto ao sucesso operacional dessa aliança. Eis o que essas promessas incluem. Então, o que acontece? Semana passada nós vimos o que Deus requisitou de Jesus e o que Jesus requisitou. O que a aliança compõe? Duas partes, no mínimo duas partes. E ambas as partes, elas fazem promessa e recebem promessa. Fazem exigências e recebem exigências. Ambas as partes. Nós vamos ver que isso vai mudar um pouco no pacto da graça, um pouco, mas a parte é essa, um acordo, não tem só um lado você ganhando, não tem como, isso aí não é acordo. E aí, nós vamos ver agora aqui quais são as promessas de Deus para Jesus no pacto da redenção. Primeira promessa, que ele prepararia um corpo para Jesus, seu filho, corpo que seria um tabernáculo próprio para ele. Então a promessa era o quê? Que Deus iria fazer um corpo para Jesus. Vamos ver, Hebreus 10, 5. Hebreus capítulo 10, versículo 5. Então a promessa é que esse corpo seria dado a Jesus, uma ação imediata de Deus, e não contaminado pelo pecado. A grande diferença era essa. Todos os corpos foram Deus quem proporcionou a gente. Mas esse, que Deus ia dar um corpo para Jesus sem a interferência do pecado. Hebreus 10, 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Então quer dizer, a primeira coisa, Deus prepara um corpo para Jesus. A segunda promessa, isso aí nós vamos passar um pouco rápido, porque nós vimos alguma coisa semana passada. A segunda promessa é que Deus iria dotar Jesus, né, de dons e graça para a realização da sua tarefa. Quer dizer, Jesus teria uma unção especial para que ele pudesse começar e terminar a tarefa. E sempre foi assim na Bíblia e é assim até hoje. Quando recebemos uma tarefa, a gente tem que ter plena certeza que junto com a tarefa vem a unção. Junto com a tarefa vem a capacitação. E não foi diferente com Jesus. Vamos ver só um texto também? Vamos lá ver Isaías 61:1. Esse texto bem conhecido nosso. A promessa, dá um corpo, segunda promessa. Capacitação para a missão, para a tarefa. Isaías 61:1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos
e a abertura de prisão aos presos. Então o Espírito do Senhor Deus me ungiu. Eu já vi pastores falando isso, que é para mim e para você, não. Esse texto é exclusivo a Jesus. Fazemos isso, podemos fazer, podemos, mas esse texto é Jesus. Eu posso tomar isso como base para mim, posso aplicar a minha vida, mas eu não posso ocultar que é uma profecia se referindo ao Messias. A outra promessa de Deus é que Deus o apoiaria na realização de sua obra. Deus estaria apoiando Jesus. Como seria esse apoio? Deus estaria livrando Jesus da morte. Jesus não ficaria sob o poder da morte por muito tempo, porque ele conseguiu vencer a morte. Naturalmente, Jesus iria destruir os domínios de Satanás e estabelecer o reino de Deus. Imagina, Paulo até fala isso. Se Jesus morre e não ressuscita, a nossa fé está perdida. Eu creio em Jesus. Quem vai dar vida eterna? Ele está vivo, não morreu. Como muitos outros líderes aí prometem tantas coisas, líderes antigos religiosos, né, que criaram religião, que criaram seitas, prometeram tantas coisas, mas você vai lá em determinado lugar, vai achar a sepultura dele. Jesus vai achar a sepultura, mas vazia. Então Deus faz a promessa que o livraria do poder da morte. Vamos ver o texto? Salmo 16, de 8 a 11. Salmo 16, de 8 a 11. Salmo 16, de 8 a 11. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás a vereda da vida, na tua presença há abundância de alegria. À tua mão direita há delícias perpetuamente. Então essa era a promessa. Você não vai ficar no inferno, sua alma não vai experimentar corrupção, você não vai ficar sob o poder da morte por muito tempo. O próprio Deus promete isso. A outra promessa que Deus faz a Jesus no pacto da redenção é que Ele o capacitaria como recompensa por sua obra consumada. O que seria isso? Deus falou a Jesus: depois que você consumar a sua obra, eu vou mandar o Espírito Santo para estar com você, eu vou mandar o Espírito Santo para manter a igreja. O Espírito Santo vai ser o mantenedor da igreja. Era essa promessa. Vamos ver? João, capítulo 14, versículo 26. A quarta promessa era a recompensa através da vinda do Espírito Santo. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então era recompensa o quê? Por você ter consumado a obra, sua obra não vai parar, porque você só vai subir para o céu. Eu vou mandar o Espírito Santo para continuar. Aqui na promessa, que ele lhe daria numerosa semente em recompensa por sua obra consumada. O que ele está dizendo aí? Que Deus daria multidões para Jesus. Deus faria que aquela obra de Jesus fosse espalhada por várias pessoas de várias maneiras. Vamos ver? Salmo 72, 17. A promessa é que o rei do Messias abarcaria o povo de todas as nações e línguas. Salmo 72, 17. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome será propagado de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. E queridos, pode observar, por maior que seja o sistema fechado quanto o Evangelho, as cortinas de ferro, cortina de aço, por mais que você casse cristão, que alguém mate cristão, em cada lugar tem um cristão. Nem que seja um, mas tem. E ainda o mundo não acabou. Muitos outros povos serão alcançados, muitas vidas aceitarão, porque isso faz parte da promessa de Deus a Jesus. É um acordo. Se você morrer na cruz para a redenção do povo, eu vou trazer gente de todas as nações para te adorar. E a última promessa, que ele o comissionaria, delegando-lhe todo o poder no céu e na terra para o governo do mundo e de sua igreja. Finalmente, o recompensaria como mediador, com a glória que, como Filho de Deus, tinha com o Pai antes de existir no mundo. Então, a última recompensa, a última promessa era o quê? Que toda glória, todo poder seria restituído a ele. Mateus 28, 18.
Então foram 6 promessas em relação à aliança da redenção de Deus para com Jesus. Deus requereu algumas coisas de Jesus, em contrapartida prometeu e realizou outras coisas. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, todo o poder no céu. Agora Jesus é onipotente. Deus devolve toda a glória que ele tinha antes. E agora nós vamos ver qual é a relação da aliança da redenção com a aliança da graça. Qual é a ligação que elas têm? Alguns pontos que indicam a relação existente entre as duas alianças. Número 1, o conselho de redenção é o eterno protótipo da aliança histórica da graça. Explica o fato de muitos combinarem as duas numa só aliança. O que quer dizer isso? A aliança da redenção era um modelo para a aliança da graça. Quem entender a aliança da graça, olha para a aliança da redenção. Então, a aliança da graça é fruto e é uma cópia da aliança da redenção. Então, há pontos semelhantes nas duas alianças, né? E nós vamos ver daqui a pouco, porque há pessoas que, já falei isso várias vezes, fazem uma aliança com Deus inexistente. Deus não faz mais aliança com o homem. Então, as duas alianças, redenção e graça, é com Jesus. Não tem mais isso. Certo? Então, a ideia é que aquela é eterna, isto é oriunda da eternidade, e esta temporal, no sentido de que se concretiza no tempo. Então, a aliança da redenção vem da eternidade. A aliança da graça, ela tem um tempo para se cumprir. Não é? Ela não é eterna, não, ela não é eterna. Jesus Cristo voltou, a aliança da graça não tem mais finalidade nenhuma, certo? Ela tem um tempo a ser cumprida. Ela é oriunda da eternidade, essa é temporal, no sentido de que se concretiza no tempo. Aquela consiste num pacto entre o pai e o filho, como o fiador e chefe dos eleitos, enquanto que esta consiste num pacto entre Deus Trino e o pecador eleito no fiador. Então, qual é a diferença? O pacto da graça, o pacto da redenção, Deus e Jesus. O pacto da graça é Deus que elegeu o pecador, mas por causa de quem? De Jesus. Essa que é a história. O pacto da graça é com o pecador, não. Deus fala com o pecador, mas por causa de quem? Jesus. É igual seu filho que é menor de idade, vai lá na quitanda, vai lá no supermercado, na farmácia, na padaria, comprar alguma coisa. O dono da padaria vende por quê? Porque é seu filho. Ele vai olhando. Uma vez uma filha minha fez isso, uma das minhas filhas, foi num lugar que a gente comprava fiado, e disse: olha, eu quero abrir uma conta para mim. Aí o cara disse: mas brincou com ela. Tá, vou abrir o seu nome e fala: você trabalha onde? Você vai pagar quando? Como? E a ideia é essa. Se o homem falou: Senhor, eu quero as alianças contigo, Deus fala: como você vai pagar? Como que você vai cumprir minhas exigências? Como que você vai andar certinho? Não tem jeito. Então, esquece. Certo? Segunda relação, o conceito da redenção é o firme e eterno fundamento da aliança graça. Se não tivesse havido nenhum conselho de paz entre o pai e o filho, não poderia ter havido nenhum acordo entre Deus Trino e os homens pecadores. O conceito da redenção torna possível a aliança da graça. Lógico. A base da aliança da graça é a aliança da redenção. Se não há um acordo entre Deus e Jesus, não aconteceria o pacto da graça, sob circunstância nenhuma. Então, qual foi o acordo? Jesus entraria custeando, pagando a dívida, em compensação, Deus estaria abrindo as portas através de Jesus. Então, o pacto da redenção é a base para o pacto da graça. Consequentemente, o conselho de redenção também dá eficácia à aliança da graça, pois naquele são providenciados os meios para o estabelecimento e execução desta. É somente pela fé que o pecador pode obter as bênçãos da aliança. O conceito da redenção abre-se o caminho da fé. Então, o que quer dizer isso? O homem por si só, se esforçando, lutando, ele não tem acesso. É somente pela fé. Eu abro a Bíblia de vocês, por gentileza. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Porque
porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, vem pela fé. A graça é fruto da fé. Então, o Espírito Santo, ele coloca a fé em mim, desperta a fé em mim, para que eu possa crer em Jesus e assim ter acesso ao pacto da redenção. Certo? Pode-se definir a aliança da redenção como um acordo entre o Pai, dando o Filho como chefe e redentor dos eleitos, e o Filho tomando voluntariamente o lugar dos que lhe foram dados pelo Pai. Pacto da redenção, Deus Pai, Deus Filho. Pacto da graça, Deus Trino, via Jesus, tão somente via Jesus, ao pecador. Aí nós vamos ver agora também alguns pontos de semelhança dessas duas alianças, que são alianças que têm pontos semelhantes. O primeiro ponto de semelhança: os pontos de acordo são de natureza geral. As duas alianças concordam quanto ao autor. Quem é o autor das duas alianças? Deus. O autor é Deus. As duas alianças foi Deus quem foi o autor. Somente Ele pode estabelecer tais alianças. Segunda semelhança: as partes contratantes, que em ambos os casos são Deus e o homem, mas o homem é a pessoa de Jesus. Quando a gente fala que é o homem, vamos sempre lembrar que Jesus veio do céu e se fez homem. Então, no pacto da graça, a intenção era alcançar o homem. Então, Jesus se fez homem para ele poder dar validade ao pacto. Então, se não tem isso, não tinha pacto para salvar a humanidade. Terceiro ponto em comum: a forma externa, a saber, a condição e promessa. As duas alianças têm condições e promessa. Se Jesus não entra em acordo com Deus, não entra em promessa para Jesus. E no pacto da graça é a mesma coisa. A quinta semelhança: o conteúdo da promessa, que nos dois casos é a vida eterna. Não que Jesus crie a vida eterna na redenção. Jesus conquistou a vida eterna para delegá-la no pacto da graça. Jesus já fez o pacto da redenção visando o pacto da graça. É igual, vamos dar um exemplo simples aqui. Você já vende a sua casa visando o quê? Comprar outra casa. Então você já está negociando ali, mas a sua cabeça, vou pedir valor tal, porque eu já vi uma casa tal que eu vou comprar nesse valor. Então Jesus já fecha o acordo com Deus Pai, visando beneficiar o outro. Então a vida eterna era tanto da redenção como do pacto da graça também. E a quinta semelhança: o objetivo geral, a glória de Deus. A redenção foi para mostrar a glória de Deus, né? A gente às vezes canta aquele hino da Fernanda Brum, né? Que o que se manifestou na cruz foi a glória do Pai. Então a cruz é para manifestar a glória de Deus, assim como a obra da graça também para manifestar a obra de Deus. Eu vou dar uma lida. A gente já leu uma vez, não precisa ler não, Efésios 2:8, lembrei aqui, e diz o quê? Que a eleição, que o chamado, que a salvação é pela graça mediante a fé. Então o que quer dizer isso aí? Que não houve mérito do homem. Não há mérito do homem. Então a ideia do quê? É tudo para manifestar a glória de Deus. Então, Deus pega aquele pecador como eu, você, que não tinha valor, não tinha força, não tinha nem direção para viver. Pega aquele ali e salva. A glória de Deus vai se manifestar. Aquela pessoa não tinha condições de ser salva, é salva para manifestar a glória de Deus. Aí nós vamos ver os pontos de diferença. Na aliança das obras, Deus comparece como Criador e Senhor. Na aliança da graça, como Redentor e Pai. Então, na aliança das obras, Deus aparece como Criador e Pai. Na aliança da graça, Deus aparece como Redentor e Pai. Aliança das obras, Criador e Senhor. Aliança da graça, Redentor e Pai. Certo? Uma das primeiras diferenças. As outras diferenças são: na aliança das obras, o homem comparece simplesmente como criatura de Deus, corretamente relacionada com o seu Deus. Na aliança da graça, ele comparece como um pecador que perverteu os caminhos e só pode comparecer como parte em Cristo, o fiador. Então, a igualdade, a diferença de pacto das obras é esse.
Pacto das obras, a criatura diante do Criador. Beleza. O pacto da graça, diferente. O pacto da redenção, diferente. Qual a diferença? O homem antes, no pacto da obra, chegava, eu sou criatura, vamos conversar. No pacto da graça, no pacto da redenção, não. Como o homem chega? Eu sou aquele que quebrou a aliança. Eu sou aquele que não deu conta de cumprir o compromisso. Então o homem chega como um pecador que quebrou a lei. Fica até difícil de negociar. Uma coisa é o filho, chegou certinho, com as notas, tudo direitinho, que vai falar com você. Ele fala de um jeito. Agora o filho que vem todo errado, ele vai falar diferente. Ele vai falar um tom mais baixo, cabisbaixo, que ele errou. É essa uma das diferenças. A terceira diferença, a aliança das obras dependia da certa obediência de um homem mutável. Então, a aliança das obras dependia do quê? Da obediência que não era garantida, que não tinha garantia como ia obedecer, de um homem que hoje amava a Deus, adorava a Deus, mas amanhã, sabe lá que está no coração do homem, como o homem até hoje. Hoje a gente vê, hoje, vamos hoje o culto, a gente está glorificando, adorando a Deus. Se recebemos, dependendo da notícia que recebemos de hoje para amanhã a gente já pode levantar até questionando quem é Deus. Porque o homem é mutável, o homem não é algo constante. E aí o homem, a aliança das obras, condicionada a uma incerta obediência, enquanto que a aliança da graça repousa na obediência de Cristo como mediador, que é absoluta e certa. Olha a diferença. Pacto das obras, condicionado a uma obediência que não tinha garantia nenhuma. Pacto da redenção, pacto da graça, baseado em uma obediência certa. Não tinha dúvida, Jesus ia obedecer até a obediência de morte. E foi o que aconteceu. Quarta diferença. Na aliança das obras, a guarda da lei é o caminho da vida. Na aliança da graça, é a fé em Jesus Cristo. Então a aliança da obra dependia a lei. Aí, como que eu já falei isso várias vezes, como que um homem perfeito vai guardar uma lei que é perfeita? Não tem como. Mesma coisa que me chamar aqui para dar aula de alemão. Vai lá dar uma aula, meu amigo, se eu não falo, eu não vou dar aula. Não tem como. Era o estado do homem. A lei de Deus foi perfeita. Era acessível ao homem, mas ela era perfeita, não tinha falha. E para quem fosse cumprir, ela tinha que ser perfeita na minha intensidade. Não era possível. Mas no pacto da graça, qual era o caminho? A fé. A fé. E aqui não fala que tem que ser uma fé perfeita, fala que é fé. Não era mais o fazer, mas era o crer em Jesus Cristo. Qualquer fosse a fé requerida na aliança das obras, fazia parte da justiça da lei. Na aliança da graça, porém, a fé é simplesmente o instrumento pelo qual tomamos posse da graça de Deus em Cristo Jesus. Então, a fé no pacto das obras, tinha. Mas a fé era o quê? Que a pessoa seria justificada pela lei. A pessoa tinha fé que ele ia conseguir se justificar pela lei. Não tinha como. No pacto da graça, qual era a mudança? A fé é um instrumento que me leva a Jesus. E ele me garante. A quinta diferença, a aliança das obras era parcialmente conhecida por natureza, uma vez que a lei de Deus foi escrita no coração do homem, mas a aliança da graça é conhecida exclusivamente pela revelação especial positiva. O que é isso? Profundo. Um dos pontos mais profundos das diferenças. Você olhou para a natureza, você está vendo a lei de Deus. Você olha para a natureza, você conhece Deus. Não tem para onde você se esquivar dessa realidade. Mas para você conhecer o pacto das obras, você olha para a natureza, você via a manifestação de Deus. O pacto da graça não. Você só conhecia por uma revelação especial. Quem é essa revelação especial? Jesus Cristo. Então você pode olhar a natureza e vai ver Jesus. Não é o conhecimento que vai te habilitar para a salvação. Você pode até crer que foi Deus que fez tudo isso, mas para a salvação não é suficiente. O pacto da graça, ele vem conhecido, se revelando, vem a se dar a conhecer, se revelando pela revelação especial de Jesus Cristo. Aí as partes contratantes.
como na aliança das obras, na aliança da graça, Deus é a primeira parte contratante, a parte que toma a iniciativa e por sua graça determina a relação que a segunda parte manterá com ele. Então, qual a primeira pessoa que parte a iniciativa de aliança? Sempre foi Deus. Pacto das obras, pacto da redenção, pacto da graça. É sempre Deus que toma iniciativa para trazer o homem de volta. É sempre Deus. Então é Deus que impõe a aliança. É como nós, os pais. Ó, meu filho, se você estudar, você vai ganhar uma bicicleta. O filho tem direito de negociar? Não, você impôs, isso é uma parte superior, como nós já vimos isso semana passada. Então Deus tomava a iniciativa falando, olha, vem cá, vamos fazer uma aliança. É assim, assim, assim. E a gente sabe, se depender do homem, nós jamais ia tomar essa atitude. O homem ia querer fazer uma aliança que o favorecesse. Um dia desse eu estava vendo de novo, não lembro, aquele filme, O Todo-Poderoso, o primeiro. E o protagonista reclamou de Deus, e Deus, tá bom, eu vou te dar por um período aí, administra. E a gente vê nitidamente no filme uma tendência humana, se fosse nossa. Talvez nós, os cristãos, não, nem tanto. Mas o homem usou de tudo para se favorecer. Tem um momento lá que ele puxa a lua para agradar a esposa. E passa no noticiário no outro dia que aquele mexer com a lua, mexeu com a avarizia, mexeu com a água, mexeu com o mar, deu um maremoto, deu um monte de coisa. Então, a gente dá para entender, se Deus deixasse por conta do homem, ia ser uma lei frouxa, uma lei quebrável, uma lei que iria favorecer a raça humana, de um ponto que iria ser só para ela. Deus em nada seria beneficiado. Então é Deus que chama e impõe. Contudo, Deus comparece nessa aliança, não apenas como um Deus soberano e bondoso, mas também, especialmente, como um Pai misericordioso e perdoador. Então Deus aparece na aliança da graça como um Pai perdoador. E é uma coisa assim, interessante que é, Deus fez um pacto, o homem quebrou. Aí Deus faz um pacto, chama o homem com um acordo para que ele perdoe o homem, para que ele viesse a perdoar o homem. Aí a gente pode abrir um parênteses e Deus nos mostra como que nós temos que agir com as pessoas. Mesmo sendo elas que erraram, nós temos que criar condições para se reconciliar com a pessoa. Foi isso que Deus fez. No que é que Deus quebrou a aliança com o homem? Em nada. No que é que Deus errou contra o homem? Em nada. Mas a iniciativa de se consertar foi de Deus. Foi só de Deus. Não é fácil determinar precisamente quem é a segunda parte. Em geral, você pode dizer que naturalmente Deus estabeleceu a aliança da graça com um homem decaído. Historicamente, não há nenhuma indicação definida de qualquer limitação, até chegarmos ao tempo de Abraão. Então, a ideia aqui é o quê? Quem foi a segunda parte? Qual foi o outro lado da aliança? A ideia foi com o homem decaído, mas na pessoa de Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus. Jesus que é a segunda parte contratante. O pacto da graça foi entre Deus e Jesus e dado gratuitamente para a gente. Certo? Nós vamos ver aqui agora também. Nós vamos ver algumas ponderações, né, sobre a questão do pacto da graça, o pacto da aliança da redenção e a aliança da graça. O que identifica a aliança da redenção e a aliança da graça e consideram, né, a diferença das duas. As duas não são uma só. São duas alianças distintas, são duas alianças separadas. São duas alianças que foram conquistadas sim por Jesus, mas são dois momentos diferentes. Primeiro era Deus Pai e Deus Filho resolvendo entre eles, como nós vimos em Zacarias, era um conselho de paz. Eles sentaram lá e falaram: bom, tem que salvar a humanidade, tem que fazer alguma coisa. Nós já sabemos o histórico da humanidade. Estamos tentando desde Adão, Abraão, Noé. Vamos fazer. Jesus faz um acordo com Deus. E aí estabelece o acordo que se serve como base para a aliança da graça.
nós vamos ver as promessas, o conteúdo da aliança da graça. Como toda aliança, nós sabemos, nós já vimos as partes contratantes, e nós vamos ver promessas, vamos ver tudo aquilo que uma aliança tem, mas vamos ver segundo a aliança da graça. Vamos lá, as promessas de Deus para a aliança da graça. A principal promessa de Deus, que inclui todas as outras promessas, está contida nas seguintes palavras, frequentemente repetida: serei Deus para ti, e realizará todo o conteúdo da aliança nos eleitos. Abra a Bíblia aí, por gentileza. Gênesis 17, 7. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Aí agora vamos um trocadilho de palavra que às vezes a gente confunde. A fé não é uma condição para a aliança. Não. A fé está na aliança. A fé está incluída na aliança. Quando Deus fez o acordo com Jesus, falou o quê? Que o Espírito Santo viria para quê? Implantar a fé no nosso coração. Então, naturalmente, se eu faço parte da aliança, eu já tenho fé. Naturalmente, eu já tenho essa fé. Então, quando eu for entrar na aliança, eu já entro com a fé. Eu não vou estar na aliança, é a mesma coisa do pacto das obras. O pacto das obras dependia de uma obediência para a pessoa estar no pacto. O pacto da graça já é diferente. A aliança já está no pacote. A fé já está no pacote. Estou no pacto da graça, naturalmente eu já estou com fé. Essa que é a grande diferença. Certo? Vamos ver outro texto também? Vamos lá. Jeremias 31, 33. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então qual é a promessa? Que seria uma nova aliança, um novo concerto. Como que diz aí, interessante, já ressaltei algumas vezes, antes a lei estava externa, agora a lei seria interna, no coração. Então fez parte do pacto no pacote, em todos os benefícios. A promessa estaria inserida nisso. Está no pacto da graça, a fé já está ali dentro. O pacto das obras, a pessoa precisaria de obediência, está condicionada à obediência. O pacto da graça não. Se é de graça, não pode estar condicionado a nada. É de graça, já está incluído. Outro texto que a gente pode ler também, essa não é a última promessa, a única promessa. Há outras promessas. Quais? A promessa de diversas bênçãos temporais, que muitas vezes servem para simbolizar as de natureza natural. O que quer dizer isso? A promessa da aliança da graça é o que tem promessa sim, tem bênção sim, temporária, mas tem. Às vezes o pessoal, o evangelho é algo pesado, é algo difícil, tem aflições, mas a gente está vivendo um momento, não sei quando começou, de dois extremos. Tem pessoas que pregam o evangelho só de bênção, não é? Só bênção, só prosperidade, só bênção, só prosperidade. E no outro extremo tem pessoas que só pregam o evangelho sofrido. Não, você não vai ganhar nada aqui não, eu sou no céu, a sua doença aqui, você só não sei ser curado, não. O evangelho veio para trazer problemas em relação a nossa vida mundana e a nossa carne, mas ele trouxe bênção também. É uma das promessas. A aliança da graça nos ensina que Jesus trouxe uma nova aliança, mas com bênçãos. Não é uma coisa só de privações, de aflições, não, tem bênção também. O pacto da graça nos mostra isso, né? Então a segunda promessa que a gente vê é que diversas bênçãos seriam derramadas. A terceira promessa, a promessa de jurisdição, incluindo a adoção de filhos e o direito à vida eterna. Qual é a promessa? Que agora seríamos filhos de Deus.
E essa promessa a gente não tinha no Pacto das Obras. No Pacto das Obras, todos eram apresentados como o primeiro filho de Adão, depois filho de Abraão. E só quem fosse nascido mesmo da família de Abraão. Fazia-se a circuncisão, mas todo mundo sabia que era um povo bastardo. Ele foi injetado, não era filho legítimo. Agora não. No Pacto da Graça, nós somos chamados de filhos de Deus. Fomos adotados. É uma promessa que seríamos adotados, teríamos direitos iguais. Até o Romanos diz o quê? Que nós somos co-herdeiro com Cristo. O que é de Jesus é nosso, sem a menor sombra de dúvida. Letra C, quarta promessa. A promessa do Espírito Santo de Deus para a plena e livre aplicação da obra da redenção e de todas as bênçãos da salvação. Então, qual é a outra promessa? O Espírito Santo faria morada na gente. O Espírito Santo vai fazer morada em vocês. O Espírito Santo vai trazer as bênçãos. O Espírito Santo vai aplicar a redenção. Era a promessa, era a bênção, né? E a última promessa que a gente está destacando, a promessa de glorificação final numa vida que jamais terá fim. A última promessa? Morar no céu. Seremos glorificados com Jesus. Estaremos no céu. A Bíblia diz que estaremos reinando com Ele. Estaremos reinando com Ele. Viremos, né, se a gente partir antes da segunda vinda dele, estaremos vindo para julgar as nações com Ele. Então estaremos recebendo uma glória juntamente com Ele. Vamos ver alguns textos? Esse texto aqui é bom. Jó 19, 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. Na verdade, que devias dizer porque o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz os castigos da espada, para saberdes que há um juízo. Então o que acontece? Aí mostra o quê? Que há realmente essas bênçãos sobre nossas vidas. Aí a segunda parte do conteúdo da aliança tem a resposta favorável do homem. O que seria essa resposta favorável do homem? Aí essas respostas são baseadas nas promessas. Queridos, a gente não tem como fugir dessa figura de aliança em relação ao casamento. Os dois chegam diante do pastor, diante do juiz. O que um promete é baseado na promessa do outro. Eu prometo cuidar de você. O outro vai confirmar aquilo. Imagina, um prometo cuidar de você, o outro, não sei não. Não quero esse acordo, não. Depende de quando. Depende de quando, como vai ser a situação. Então, a gente vê aqui, primeiro, a resposta favorável do homem. A relação entre a aliança de Deus e o crente individual, ou os crentes coletivamente considerados, é representada pela íntima relação de noivo e noiva. Quer dizer o quê? Deus entrou com o chamado, Deus entrou com a graça, o homem entra com o quê? Com a devoção, se consagrando a Ele, tendo um amor verdadeiro, fiel e confiante. Eu confio em Deus, eu amo a Deus, eu estou disposto a fazer de tudo para agradar a Deus. É essa a resposta favorável. Ah, pastor, não depende disso? Não é que depende disso. A partir do momento que você está no pacto da graça, a sua atitude é essa. É a fidelidade a Deus graciosamente. Outra resposta que acontece no homem diz: a promessa geral fala, eu serei seu Deus. Qual é a resposta do homem? Eu pertencerei ao seu povo. É o que Jacó falou. Se o Senhor for comigo, eu será o meu Deus e eu serei do seu povo. Essa é a resposta. Deus fala, eu quero ser seu Deus. Eu vou falar, opa, eu faço parte do seu povo. Eu vou me encaixar e vou me moldar a todas as exigências ou qualidades que o povo de Deus aqui tem. Aí ele continua. A outra resposta favorável do homem é a promessa da justificação para perdão de pecados e adoção de filhos e a vida eterna. Ele responde com a fé salvadora em Jesus Cristo, com confiança depositada nele para o tempo da eternidade e com uma vida de obediência e consagração.
Deus, na parte da graça, nos chamou para quê? Justificação, perdão dos pecados e morar no céu. Como que nós respondemos? Com gratidão, com seriedade, com santificação e obediência a Deus. É uma resposta que é natural a quem está lá, certo? Agora nós vamos ver ainda as características da aliança da graça. Então, nós já vimos a aliança das obras, a aliança da redenção, estamos na aliança da graça. Isso se torna fácil, queridos, porque a partir do momento que você entendeu a primeira aliança, as partes, exigências, promessas, as outras mudam alguns personagens, mas as outras caminham por muito modo. É igual a novela, quem viu uma, entende todas. Né? Isso aí não tem muito para onde correr. Né? E até alguns filmes, né? Você começou a ver o filme, vai ser assim, assim. Porque a ordem é dessa maneira. Então, vamos lá, as características da aliança da graça. É a aliança caracterizada pela graça. Pode-se afirmar que é uma aliança caracterizada pela graça. Por quê? É caracterizada pela graça. Porque nela Deus permite que um fiador cumpra as nossas obrigações. O pago das obras era para eu e você cumprirmos. Não é ninguém, eu e você. O pago da graça não, Deus permite outro pagar. Então, meu filho, tem outro? Pode ser. Pacto das obras, porque é uma aliança baseada na graça. Porque ele mesmo proveu o fiador. Imagina que interessante. Você vai comprar uma casa. Calma, preciso de fiador. Fiador? Não tenho aí. Você arrumou um fiador. Maravilha. Eu preciso comprar um carro, não tem fiador. Não tem um fiador aí. Pode tirar no seu nome. Se você não pagar esse fiador que eu estou arrumando a pagar. Foi isso que Deus fez. Por isso que é de graça. É um pacto da graça. Primeiro, ele deixa que alguém substitua você. Segundo, ele providencia essa pessoa para substituir você. E qual é a coisa que a gente vê? Porque por sua graça, revelada na operação do Espírito Santo, ele capacita o homem a cumprir as responsabilidades da sua graça, da sua aliança. A aliança origina-se na graça de Deus, é executada em virtude da graça de Deus e se concretiza na vida dos pecadores pela graça de Deus. É graça do começo ao fim para o pecador. Vamos lá, vamos recapitular. É uma aliança baseada na graça. Número 1, alguém pode pagar para você, um fiador. Beleza. Quem vai ser? Não, eu arrumo um fiador. Bom, beleza. Mas é a minha parte que cabe? Não. Meu Espírito vai te capacitar. Não temos como ter dúvida que é uma aliança baseada na graça. Deus favoreceu-nos em tudo. Segunda característica é a aliança trinitária. O Trino Deus age na aliança da graça. Então, não é uma aliança isolada de uma. Não. A Trindade todinha participa dessa aliança. Lógico. Deus planejou, Deus negociou, Deus Pai planejou, Deus Pai negociou com Deus Filho, Deus Filho passou ao homem, Deus Espírito Santo aplica ao homem e o capacita a viver de maneira de conformidade com as exigências da graça. Quer ler alguns textos? Vamos ler? Abre aí, Gálatas 1, 8 e 9. Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos agora, de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Eu vou dizer, se alguém falar alguma coisa que a Trindade não participa, seja amaldiçoado, maldição. Então, o pacto da graça é baseado na graça, nós vimos, é uma aliança trinitária, é uma aliança eterna, portanto, inviolável. Não tem como quebrar, não tem como desfazer. Vamos ver teus textos. 2 Samuel 23, 5. E depois,
Hebreus 9:17. 2 Samuel 23:5. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será bem ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer está nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Então, quem está falando é uma aliança eterna, inviolável, mas não é eterna começando olhando para trás, não, é eterna olhando para frente. Por que, pastor, não olhando para trás? Porque antes dela tinha outras alianças. Aliança das obras, aliança da redenção. Então, dali para frente, é uma aliança que não acaba o seu efeito. E por não acabar o seu efeito, é inviolável. Imagina, né? Vamos imaginar isso. Se ela tivesse um tempo de validade. Imagina, você está seguindo a Deus, faltava 2 dias para você ser salvo, ó, aspirou o prazo. E agora? O que vamos fazer? Então, é eterna, inviolável. Ninguém quebra essa aliança. Vamos ver agora Hebreus 9:17. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então quer dizer, essa aliança passou a ter peso e valor porque houve morte. Quem? Jesus. Houve morte, ele morreu, aí se torna mais pesado porque ele morreu. Imaginar a seguinte cena, se fosse possível. Você vai morrer, você faz um testamento. Morre, alguém vai ler o testamento. Imagina se você ressuscitasse e fosse na leitura do testamento. Teria alguma dúvida? Não. Primeiro, o testamento é perder valor, não. O testamento é válido para morrer. Então, vamos imaginar essa cena. Então, na hora que lê o testamento, você está do lado. Uma casa, para nós três, uma casa dele, o carro é dele, a fazenda é dele, não tinha dúvida. É isso que aconteceu. Jesus, ele morre, ele indicou o testamento, mas ele volta com garantia que o testamento, que a aliança vai se cumprir como tinha que se cumprir. Ou como se torna pesado. Ele morre e vai entrar em efeito do testamento. E ele volta para testificar. É isso mesmo que aconteceu. Então, o pacto da graça, a aliança da graça é inviolável. Aí agora vem um assunto bem interessante. Alguns chegam a se assustar, mas é verdade. A aliança é particular, não universal. Isso, pastor. Particular ou universal? Queridos, vamos parar para analisar. Se ela fosse universal, todos seriam salvos. Já tem gente que já está com o espírito no inferno. Porque a partir do momento que a gente fala, não, ela é universal. Então houve falha do Espírito Santo para aplicá-la. É uma coisa lógica, não tem para onde a gente correr. Não, ela é universal para todo mundo. Então todo mundo tinha que ser salvo. Porque quem aplica é o Espírito Santo. A partir do momento que você falou que é universal e há pessoas que rejeitam, você está falando que aquela pessoa tem poder igual ou superior ao Espírito Santo para rejeitar. E aí a gente vai lá naqueles pontos que são inquestionáveis. Que é o quê? A graça irresistível. Quando a graça alcança alguém, não tem como a pessoa falar não. Não tem como a pessoa se esquivar. Pastor, e aqueles que entraram e saíram? Eles nunca entraram diferente. Pastor, é Bíblia. E se entraram, um dia eles vão ser trazidos de novo. Então, não é universal, é particular. E ela não realizará em todos os homens, primeiro motivo. Segundo motivo, mesmo a qualidade de uma relação pactual externa, ela não se estende a todos aqueles a quem o Evangelho é pregado. E Jesus fala isso. Ele fala, muitos são chamados, poucos escolhidos. Imagina, eu, pela misericórdia de Deus, eu não sei, minha esposa fala que eu já devo ter entregue mais de 200 mil folhetos. Nunca parei para anotar. Foram muitos. Se todos tivessem convertido. Nossa! Tem cidade que eu passei aí, cidade do Iapoque, que é uma delas, eu mesmo entreguei folheto em toda ela 3 vezes. 3 vezes. Você pode ir lá, você vai ver que a maioria não é evangélica. Não é. Então, muitos são chamados. A gente não vai longe não, imagina, se todos que ouvissem uma igreja com a porta aberta, ouvissem o evangelho, tivessem aqui dentro.
O tráfico já tinha acabado há muito tempo e não tem traficante que nunca ouviu o Evangelho. E é interessante, até vou abrir um parênteses, o pessoal está muito mais interessado em evangelizar traficante do que outras pessoas. Tem pessoas com menos problema que ninguém vai atrás. Não. Traficante, prostituta, homossexual está status. Aí, meu querido, qualquer pessoa diante de Deus está status. Qualquer pessoa. Então, queridos, se fosse assim, não tinha nem presídios. Os presídios já tinham virado lugar de retiro espiritual. Qual presídio que não tem alguém pregando o Evangelho? Então, muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas continua. É particular porque a oferta da aliança não chega a todos, visto que tem havido muitos indivíduos e até nações que jamais tiveram conhecimento do meio da salvação. Isso, pastor. Alguns dias ou meses, ou um ano atrás, o Fantástico mostrou uma tribo indígena que nunca tinha visto um ser humano. Eles tinham que ser filmados de longe porque eles corriam de medo. Um grupo de indígenas no Amazonas nunca tinha visto outro ser humano a não ser eles. O Evangelho chegou lá. Quantos naquela tribo que morreram? Muitos. Eles são os primeiros. Aí você vai olhar quantos na África que morreram. Aí você vai ver, isso são índios brasileiros. Se você for na Bolívia, que tem um tempo bom de atraso em relação ao Brasil, lá também tem índio. Se aqui não chegou, no Brasil lá. E quantas crianças, para aquela chacina que Hitler fez, 6 milhões de judeus, quantos morreram sem ouvir o Evangelho? Tinha criança, tinha mulher, tinha velho, tinha tudo. Então, a aliança não foi divulgada a todos. E Paulo fala mais ou menos sobre isso. Como crerão se não há quem pregue? Ninguém falou, como que eles vão crer? A voz aceitar Jesus, mas quem é Jesus? Como? Não tem como eu aceitar alguém que eu nunca ouvi falar. E então era uma aliança particular. Aí, a outra característica é essencialmente a mesma aliança, a mesma em ambas as dispensações, embora com mudanças na forma de administração. O que quer dizer? As alianças são as mesmas, os mesmos objetivos, é a forma de administrar que muda. A expressão sumária da aliança é a mesma sempre, tanto no Velho como no Novo Testamento. Qual é a expressão? Eu serei o seu Deus. Qual é a ideia da aliança? Que nós tenhamos Deus sobre nossas vidas. Exatamente. Não tem outro objetivo. A aliança é para aproximar a pessoa de Deus. A aliança é para fechar um acordo entre a raça humana e Deus. Então a mesma coisa. Sempre foi essa finalidade. Segunda mudança na forma. A Bíblia ensina que há somente um único Evangelho, por meio do qual os homens podem salvar-se. Porque o Evangelho nada é senão a revelação da graça. Segue-se que há também somente uma aliança. Este Evangelho já foi ouvido na promessa materna. Quer ver? Abra aí Gênesis 3,15. Depois Gálatas 3,8. Gênesis 3,15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando começou a pregar o Evangelho? No jardim do Éden. É isso que Paulo fala. O Evangelho é um só. O Evangelho é um só. Desde aquela época foi trazendo isso. Aí vamos pegar a palavra Evangelho e ver a tradução dela. Boas novas, boas notícias, novas que vêm da parte de Deus. Então qual era essa boa notícia? O homem pecou, de imediato Deus já tinha boa notícia. Olha, não vai terminar assim. Não é assim que vai terminar. Já tem uma alternativa. Você não vai terminar escravo do pecado e fora do paraíso. Então qual é o Evangelho que a gente prega hoje? É o mesmo. A gente não para analisar, mas é isso. O Evangelho que Deus anunciou no paraíso é o Evangelho que a gente prega hoje. O homem não precisa morrer para o inferno, porque tem alternativa. Quem? Jesus. E Deus foi o primeiro pregador. Primeiro a pregar o Evangelho foi Deus. Em meio a uma condenação, veio a boa notícia. Adão, não vai terminar assim. Essa batalha não está terminada.
nem perdida. Agora, Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, quer dizer, anunciou o Evangelho a quem? A Abraão. A gente passa por cima de muitas coisas na Bíblia, e é isso. Anunciou a Adão, veio Abraão, olha só, as nações serão benditas por sua causa. E o que fala hoje sobre Jesus? Mesma coisa. Por causa de Jesus seremos benditos. Agora, uma outra coisa linda da gente ver aqui. Linda. O mediador mesmo. Quem é esse, pastor? Colocarei inimizade entre ti e a semente da mulher. Quem é a semente da mulher? Jesus. Então, desde lá do paraíso, Jesus era o mediador. As leis apontam para quem? Jesus. Os sacrifícios tinham finalidade de quê? Vai vir alguém que vai morrer para substituir o lugar do homem. Então Jesus sempre foi o mediador. Aí você vai olhar aí, olha aí por gentileza, Hebreus 13:8, depois João 14:6. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então Jesus Cristo hoje era o quê? Mediador. Ontem era o quê? Mediador. Amanhã, mediador. Sempre foi assim. Nós que não nos atentamos. Então, as alianças só mudou a administração, mas elas são idênticas. João 14:6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então diz o quê? Jesus fala: eu sou o caminho. Então, desde aquela época, o homem só chegaria a Deus por Jesus. Então, quando a gente fala boas novas, não é com Jesus em Mateus que vieram as boas novas. Elas já existiam no paraíso. Quando o homem pecou, era para ser só uma palavra, era só palavra de condenação e maldição. Mas veio uma boa nova, olha, não vai ficar assim. Adão foi amaldiçoado, até amaldiçoado, mas antes, vai vir alguém que vai resolver o problema. Então Jesus sempre foi mediador, sempre esteve à frente da aliança. Aí veio outra coisa interessante: o meio da salvação revelado na aliança é o mesmo. A Escritura insiste nas condições idênticas em toda a linha. Vê aí Gênesis 15:6. Depois Romanos 4:11. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Opa, qual foi a palavrinha? E creu. Creu. Fé. Agora, Romanos 4:11. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Então, qual que era o meio da salvação no passado? Fé em Deus. Qual que é hoje? Fé. É o mesmo. As alianças mudam algumas coisas, mas a aliança é a mesma. A administração mudou um pouco, mas a aliança é a mesma. As promessas cuja realização os crentes esperavam também eram as mesmas. Isso, só olha aí, vamos ver Salmo 51:12 e Colossenses 2:11 e 12. Salmos 51:12 e Colossenses 2:11 e 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi estava reivindicando o quê? A alegria da salvação. Então já tinha essa promessa. E Colossenses 2:11 e 12. Colossenses 2:11 e 12. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos.
Então, diz o que aí? A promessa é a mesma. O homem do passado, do Velho Testamento, esperava vida eterna. A promessa era essa, a alegria de salvação. E agora se cumpre também a alegria da salvação. Letra F. A essência é a mesma em ambas as dispensações, embora com algumas mudanças. É tanto condicional como incondicional. Repetidamente se faz a indagação se a aliança é condicional ou incondicional. Aí nós começamos a dizer o quê? O pecador, não há aliança da graça nenhuma, não há aliança de graça, da graça, nenhuma condição que se possa considerar meritória. Quer dizer, a condição não é mérito do homem, não é mérito do homem, não é meritório, não é pelo que o homem faz, não é uma atitude do homem, não é porque o homem vai obedecer. O pecador é exortado a arrepender-se e a crer, mas a sua fé e o seu arrependimento, de modo nenhum, merece as bênçãos da aliança. Deve-se sustentar isto em oposição às posições de outras religiões. Então, o que quer dizer isso? O arrependimento e a fé é iniciativa do homem? Não. Então, circunstância nenhuma. Se o Espírito Santo não trabalhar, se a palavra não for aplicada, o homem continua pecando e achando que está tudo muito bem. Normalmente. Aí, tampouco é condicional, no sentido que se espera que o homem realize com as suas próprias forças o que a aliança exige dele. Ao colocar diante das exigências da aliança, sempre devemos lembrar-lhe o fato de que somente Deus ele pode receber as forças necessárias para o cumprimento do seu dever. Então, o que está falando? É incondicional? É condicional? Não tem como. Porque é Deus quem está condicionando para o homem. Então, a aliança se torna duplo sentido. Pode ser condicional, mas quem dá essa condição para o homem? Deus. É Deus que dá essa condição para o homem. Se torna incondicional porque tudo vem de Deus. Então, quem tem condições de realizar ou não a aliança é Deus. Por isso se torna uma aliança de graça. O homem no pacto das obras, na aliança das obras, obedecia de que maneira? Só se Deus fosse com ele. Só se Deus o separasse. Como fez com Enoque, como fez com Noé, como fez com Jó, como fez com Daniel. Fora isso, não tinha como. Então, quem dava condições para isso sempre foi Deus que faria isso. Somente Deus preenche a condição dos eleitos, para os que são escolhidos para a vida eterna. Aquilo que se pode considerar como condição da aliança é também uma promessa, e portanto, um dom de Deus. Você se torna cristão porque ele se mantém. É Deus. É Deus. Se não for Deus que me encher do Espírito Santo, se não for Deus que colocar um temor em mim, a Ele, eu não vou ficar na igreja. Eu não vou ficar com Jesus. Quando Deus permite o homem decidir, ou quando o homem começa a largar a Bíblia, a gente sabe que é Bíblia. Longe de Deus, afastado de Deus. Não tem para onde a gente correr. Finalmente, a aliança não é condicional, no sentido de que o recebimento de cada bênção particular da aliança depende de alguma condição. Podemos dizer que a fé é a fé, mas recebido da fé propriamente dita na regeneração não depende de nenhuma condição, mas sim unicamente da operação da graça de Deus em Cristo Jesus. O que quer dizer aí? Não há condição, porque é Deus que dá. Eu tenho fé em Jesus que colocou em mim? Deus. Quer ver? Romanos 10, 17, são na memória. Romanos 10, 17. 16 a 18. Romanos 10, 16 a 18. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Então, queridos, que nós podemos dizer que a fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. Se não tivesse a palavra de Deus, não tinha fé. Aí ele pode falar que a aliança é condicional. Em que sentido? Porque depende do mediador. Então não é condicionado a nós. A condição não vem de nós, a condição vem dele. A aliança da redenção acontece
Se tiver um fiador, tem. Aí, a aliança da obra aconteceu por causa da aliança da redenção. A condição da aliança da graça era a aliança da redenção. A aliança da redenção dependia de alguém assumir o papel do homem. Essa que era a condição. Jesus assumiu. Então, para nós, é incondicional, ela já acontece. No conselho de paz, que diz lá em Zacarias, entre Deus e Jesus, havia condição de alguém assumir o papel. E foi cumprida aquela condição. Então, para nós, os homens, não temos habilidade, sob circunstância nenhuma, de atender qualquer que seja a condição exigida na aliança. Certo? E, para a gente estar terminando, né, há um sentido em que a aliança pode ser chamada testamento, em vista do fato de que o testamento é uma declaração absoluta e desconhece condições. Surge a questão se há alguma propriedade em aplicar o termo testamento à aliança. Há somente uma passagem no Novo Testamento em que parece justificável verter a palavra testamento. Então, o que quer dizer aqui? Pode-se aplicar a palavra testamento à palavra aliança? Pode. Pode, já vimos antes, comentamos. Por que pode? Porque o que é testamento? É uma declaração incondicional. A maioria das vezes, a gente vê algumas historinhas em filme aí que, às vezes, mas é incondicional. A condição é que a pessoa que escreveu coloque ou cite a pessoa do testamento. A condição depende de quem escreve. Tá bom. Mas no momento que eu escrevi, e o que eu escrevi ali equivale. Então a aliança foi o quê? Foi colocada por Deus. Foi Deus quem fez a aliança. Então virou um testamento, foi algo sagrado, inviolável e pronto. E com a morte de Jesus veio ainda a autenticação. Vamos ver? Hebreus 9, 16 e 17. Hebreus 9, 16 e 17. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então aí, queridos, aí tem uma coisa interessante. Quem fez o testamento? Nesse caso, não foi Jesus, foi Deus. Foi Deus. Mas quem era o fiador? Jesus. E na negociação já estava incluída a morte de Jesus. Jesus tinha que morrer. Se Jesus não morre, nada. Nem esse assunto a gente estava falando. O máximo que a gente chegaria perto era o pacto das obras. E tinha que ser judeu para falar, porque o evangelho não chega até a gente. Certo? Então nós tínhamos hoje, não terminamos ainda, vamos fazer o apanhado, semana que vem, do pacto da graça, para ele poder andar um pouquinho mais. Certo? Então vimos aí o finalzinho do pacto da redenção, fizemos comparações com o pacto da graça e vimos as diferenças do pacto e as características do pacto da graça. Certo?